Oi, meus colegas da área elétrica, e eu estou aqui com um desafio, na verdade, né? Conversar com a Juliana Olian, que ela é engenheira de produção mecânica, mestre em planejamento energético, fundadora e CEO da GHM, tá? É uma profissional que a gente tem que aprender muito com ela e tem que tomar um certo cuidado, porque é raro, Juliana. E eu vou começar com essa pergunta para você. Você tem uma formação sólida, mestrado na Unicamp, engenheira, trabalhou em grandes empresas. Então, tecnicamente, você tem uma formação muito sólida, mas você trabalha na área de marketing e comunicação, que são duas áreas que muitas vezes entram em conflito, né? Então, eu queria primeiro entender qual é essa sua trajetória profissional, né? E de que forma você ajuda empresas como a Embrastec a crescer, a se desenvolver, a ter a sua sustentabilidade. Legal. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, assim, né? Eu, sim, sou engenheira de formação, né? Me especializei ali, obviamente, com a parte de gestão de projetos, marketing, negócios. Mas, recentemente, em 2019, eu ingressei no programa de planejamento de sistemas energéticos na Unicamp. E para levar um pouquinho da minha trajetória de carreira dentro da academia, né? A minha vivência lá atrás, né? Hoje, óbvio, eu sou empresária, mas antes disso tudo começar, né? A GHM, a Colgate e o próprio CEPIC, né? Que eu vou falar um pouquinho depois. Antes disso, eu já havia trabalhado na indústria, né? Em empresas que são referências globais, atuando desde o aspecto técnico, na parte de engenharia de aplicações, desenvolvimento de produtos, até áreas estratégicas, inteligência de mercado, marketing estratégico. Então, eu peguei um pouquinho dessa bagagem, tanto na parte de medição de utilities, iluminação, eficiência energética, né? E pude aplicar, de alguma maneira, lá na Unicamp. Primeiro, implementei ali um piloto com iluminação LED, que não existia, né, no campus de Barão Geraldo, na ocasião. Depois fiz um outro piloto com um sistema de telegestão. E aí, incentivada pelo meu professor, que é o Luiz Carlos Pereira da Silva, e também já como parte de uma equipe que é o Campus Sustentável Unicamp. Então, o professor Luiz, o João Ito, nós estruturamos ali uma proposta de projeto para submeter ao Par Procel, para a gente poder ter os recursos para modernizar todo o campus. Esse projeto foi aprovado e hoje é um projeto que, inclusive, segue em andamento e gerou outros frutos, né? Então, assim, eu tenho toda essa bagagem técnica, estratégica e agora, mais recente, acadêmica também. Então, é um pouquinho de toda essa vivência que eu consigo agregar hoje para os clientes, né? A GHM, ela também começou em 2019, até para prestar serviços para o meu ex-empregador na parte de estudos de mercado, dimensionamento, mapeamento de mercado, até para entender mesmo possibilidades, oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, até novas unidades de negócio. Mas isso foi se expandindo, foi crescendo, o escopo foi aumentando, porque uma vez que a gente lança um projeto, a gente precisa fazer campanhas de go-to-market e criar ferramentas de vendas e peças para comunicação. Então, o escopo foi ficando mais amplo. Mas isso para atender, né, essa empresa para México, Caribe, Centro-América. E depois aqui no Brasil foram surgindo outros projetos. Então, a GHM também cresceu, né, a equipe também cresceu, obviamente, para atender algumas frentes. Então, relatórios setoriais, estudos de mercado é uma frente, marketing digital é outra, organização de eventos é outra, até a parte de SDR, de prospecção, de qualificação, né, de leads e pré-vendas também é outra. E é assim que eu consigo contribuir, né? Tendo essa estrutura estratégica, operacional, mas mais do que isso, eu acho que um grande diferencial é ter a bagagem, a vivência do mercado, entender o mercado, entender os players, entender as personas, o perfil dos decisores, a mentalidade, de certa forma, porque em algum momento eu também passei, né, por um processo ali de selecionar soluções, né, e selecionar tecnicamente soluções do mercado.
Então, é toda essa bagagem que eu consigo agregar. E, além disso, sendo engenheira e tendo na própria equipe engenheiros, e aí não só na parte de planejamento energético, mas de elétrica mesmo, eletrônica, mecânica, etc., a gente consegue ser uma extensão dos braços de áreas técnicas do nosso cliente, que muitas vezes fica com a responsabilidade de elaborar a informação técnica para disponibilizar para as áreas de marketing, de comunicação, de vendas. Então, isso acaba tomando muito tempo. Então, um diferencial da GHM, por exemplo, é esse, né? A gente faz uma imersão, entende ali as necessidades dos clientes e a gente acaba construindo informações já a partir de desenhos técnicos, a partir de fichas técnicas. A gente entende aquilo e cria os argumentos de vendas e poupa serviço das áreas técnicas, porque a gente consegue dar uma visão e uma abordagem mais comercial e mercadológica para criar atratividade para aquelas soluções. Entendi. Eu convivo com vocês aqui, né? A gente começou praticamente junto na Embrastec, né? E eu diria que o seu diferencial é a inteligência. Você é uma pessoa muito inteligente, eu acho que esse é o diferencial. E aí eu percebo que, talvez, aí eu queria, na verdade, eu estou aqui para ouvir você. Você acha que a GHM, eu acho que mas eu quero a sua opinião, ela se diferencia, quando a gente fala de contratar uma agência de marketing ou uma agência de propaganda, mais antigamente se usava mais esse termo, o que as empresas, uma empresa como a Embrastec receberia seria, por exemplo, bolar uma campanha, alocar recursos em meios de divulgação. E eu percebo que você também você é uma pensadora, uma formadora de opinião na área elétrica, que você citou o CEPIC, mas a gente nesses anos que nesse pouco tempo que está com você, a gente já se envolveu juntos em algumas, a gente teve no ESEA lá também, agora teve esse sucesso enorme que você vai falar bastante, que é o CEPIC. Você está sempre, tem aquela parceria com a FTDE também, que eu gostaria que você até falasse um pouquinho. Você é uma formuladora também, você é uma pensadora, você é uma agente do setor elétrico também. Esse seria um diferencial, porque você não trabalha só não, que já seria muito, para a Embrastec vender mais. Esse é o objetivo final. Vender mais e venda mais qualificada também. Mas você procura entender e direcionar o setor elétrico num determinado caminho, muito ligado, inclusive, à parte de transição energética. Seria esse um diferencial da GHM também? Também. Eu acredito que dentro da GHM, né, não só eu hoje em dia, porque a gente tem outros estrategistas, mas é aquilo que eu falei, a gente é uma extensão dos braços, e por isso que eu não intitulo a GHM como uma agência de marketing. Nós somos uma assessoria, porque o nosso propósito é buscar soluções para fazer com que os negócios prosperem, certo? Então, é entender realmente o planejamento estratégico, entender os imperativos do negócio para poder formular um plano, né, de trabalho, um plano de marketing, um plano de comunicação efetivo para gerar mais leads, mais contatos qualificados para geração de negócio, fechamento, na real, de negócios. Então, eu digo que é isso, mas eu, Juliana, acho que ao longo da carreira, eu tive uma grande felicidade de conhecer muita gente. Então, eu digo que eu sou um hub, assim, que eu apoio em conectar muitas pessoas, né? Então, você acha que isso é o que te dá mais satisfação, esse trabalho de unir, porque você é uma engenheira mesmo, que você faz projetos. Então, vamos encaminhar, então, talvez um exemplo que seria bom, o sucesso que foi o CEPIC. Então, eu gostaria que você explicasse o que foi o CEPIC. Sim. Eu vou falar por que foi um sucesso, porque a Embrastec foi lá um evento que a gente conseguiu bons contatos muito qualificados, né? Porque muita gente vai numa feira, são 300 mil cartões, 400 mil pessoas no stand, e é importante que você faça um reforço na marca. Mas no caso do CEPIC, mais do que uma feira, foi uma rodada de negócios, né? Foi uma integração numa cadeia de alto a baixo, né? Desde do prefeito, as autoridades que estiveram lá, as pessoas que formulam a política de iluminação, cidades inteligentes, até as empresas profissionais que executam aquilo no dia a dia. Mas você é a criadora, a mente por trás do CEPIC. Eu gostaria que você falasse para a gente, dentro do contexto da GHM,
né? CEPIC GHM. Juliana, CEPIC GHM. Sim. Bom, o CEPIC, primeiro, é o Congresso Paulista, né, de Iluminação em Cidades do Futuro, Cidades Inteligentes. Eu sou idealizadora. Esse projeto ele nasceu quase como um projeto pessoal / acadêmico, né, porque, como eu citei o projeto com o Procel, quando a gente firmou, né, ali eu como pesquisadora e parte do campo sustentável, como a gente firmou aquele contrato entre o Unicamp e a Ambipar, nós tínhamos alguns compromissos, né? Então, além da parte da implementação prática do projeto, de modernizar o campus, de integrar a inteligência e tudo mais, a gente se comprometeu em, por exemplo, escrever um livro, de oferecer uma disciplina até então inédita sobre iluminação inteligente para a graduação e pós-graduação das engenharias, bolsistas, né, bolsas para N pesquisadores, e também com um workshop para prefeitos de pequenos e médios municípios. E por quê? Porque a Unicamp é equivalente a uma cidade de 60 mil habitantes. Então, era justo que a gente pegasse todo o aprendizado do projeto e compartilhasse com esses prefeitos, com os gestores públicos, para que eles também pudessem se inspirar, aprender, para poder também implementar coisas similares nas suas cidades. Então, existia essa necessidade do workshop, mas ele poderia ser dentro de uma sala de aula ou poderia ser um negócio diferente, maior. E pela GHM, a gente tem muita experiência em planejar, organizar eventos, fazer gestão de participação de clientes em grandes feiras internacionais. Então, assim, nada mais justo do que usar essa expertise a favor desse projeto, dessa iniciativa. E outra, quando eu me deparo com a minha trajetória também de carreira, eu até falei isso na abertura, é injusto. Seria uma sacanagem, assim, se eu não fizesse uso dos contatos, dos relacionamentos, porque eu conheço tanta gente que conhece absurdamente mais do que eu, mais do que o próprio grupo de trabalho ali na Unicamp sobre iluminação pública, sobre iluminação inteligente, sobre cidades inteligentes, que seria uma injustiça eu não trazê-los para um mesmo ambiente para também trocar essas experiências, trazer informação. Então, com tudo isso, nasceu o CEPIC, para ser esse congresso, um ambiente de troca de informação, que o público-alvo, então, a princípio, sempre foram, né, esse projeto ele foi idealizado e foi feito mesmo para gestores de pequenos e médios municípios, totalmente gratuito, inclusive para eles, para receber muita informação. Informação sobre aspectos jurídicos, regulatórios, tecnológicos, aprender sobre casos, né, ver demonstrações. A gente teve uma área de exposição também, né, bem interessante, para que eles pudessem conhecer as soluções existentes hoje no mercado, produtos, sistemas, né, softwares, etc. Então, virou esse ambiente de troca para receber informação, para conhecer produtos e soluções, mas também para que todo mundo que estivesse ali, de alguma maneira, pudesse se conectar, ter insights, desenvolver projetos, iniciar projetos, porque não ali mesmo, né? E queira ou não, o setor privado se interessou muito por essa iniciativa. Tive muito apoio, muito apoio, assim, dos stakeholders de uma maneira geral, desde as autoridades, a academia, associações, todas as associações que de alguma maneira tinham algum tipo de atuação, né, nessa temática, nos apoiou. Então, foi muito interessante. Então, a gente teve CEOs, teve proprietários, teve presidentes, gestores, né, também do setor privado, ali. Então, foi muito rico. Ali a gente reuniu aproximadamente umas 350 pessoas. Hoje, falando de iluminação pública, é o maior evento do setor. Foi o primeiro, mas já é considerado o maior evento do setor. E até por conta disso, ele vai se repetir. A gente também vai ter o CEPIC em 2026. A gente tem uma cidade anfitriã, que é Jundiaí, né? Esse ano foi Campinas, o próximo será Jundiaí. E eu desejo que agora a gente consiga até oferecer, né, experiências ainda mais ricas do que foram oferecidas em 2025.
Entendi. E como você vê, no caso, uma empresa como a Embrastec participando do CEPIC, né? Na verdade, eu até vou ampliar um pouquinho mais a pergunta. Qual é o desafio que você enxerga na Embrastec, uma empresa nacional de 30 anos, uma empresa familiar, né? Porque, para quem não conhece a Juliana não é uma pessoa que simplesmente vai lá e é consultada. Você está envolvida no dia a dia. A gente tem um grupo de WhatsApp que vocês estão sempre presentes, a gente troca muito. Você se preocupa onde os recursos da Embrastec são aplicados, no que a gente está fazendo, no que a gente não está fazendo. Porque é uma experiência para você, não, que você já tem outros clientes, mas para a Embrastec é uma experiência nova trabalhar com uma empresa nesse é tipo quase uma gestão compartilhada nesse sentido, né? E como é que você vê essa experiência para você, os desafios? Se você não quiser falar especificamente da Embrastec, da indústria nacional, os desafios Você pegou um ponto muito importante, assim. Eu vi o papel de vocês no CEPIC é essencial. Por quê? Porque vocês são referência hoje no Brasil na área de proteção, né, de sistemas elétricos. Então, assim, a gente está num momento, e a gente falou muito disso no CEPIC, que o mercado de iluminação mudou. Porque antes você tinha... Hoje a gente passou, né, por uma reforma tributária, hoje você tem uma mudança na Constituição, né, e pelo artigo 149A, a COSIP, né, que é a contribuição do serviço de iluminação pública, pode ser utilizado para outros fins além da iluminação pública. Então, antes, esse dinheiro, essa arrecadação, era só para troca e manutenção de luminária. Hoje, não. Hoje, boa parte desse dinheiro pode ser utilizado para agregar soluções inteligentes. Isso não simplesmente muda o jogo, como os modelos de negócio. Então, antes, você já tinha uma necessidade, obviamente, de proteger a luminária, por exemplo, né? Hoje, todas as luminárias LED têm um DPS lá, que, inclusive, vocês têm a solução e já, inclusive, apoiam grandes players desse setor que estão extremamente satisfeitos, né? Mas isso hoje em dia vai além, porque você coloca lá um dispositivo que, dando só ordens de grandeza, né, que vai ser algumas dezenas de reais ali o preço, né, enfim. Mas você vai proteger uma luminária que custa mais de, né, na média ali uns R$500. Então, ou seja, você já tem uma proteção, já tem um ganho se você proteger aquele equipamento, mas aquele ponto de iluminação, ele vai carregar outras coisas. Sistema de telegestão, sensores ambientais, né? O próprio ponto ali de energia mesmo, o poste de iluminação, né? Sensores ambientais, microestações radiobase, microestações meteorológicas, sensores de temperatura, sensores de vibração, de ruído, antena 5G, no poste você vai ter carregador para carros elétricos. O Ministério das Cidades, e eles falaram isso porque eles estiveram no nosso evento, eles soltaram uma nota técnica de mais de 54 tipos de soluções diferentes que podem ser custeadas com a COSIP. Ou seja, se você protege, né, com DPS toda essa estrutura, imagina, agora você não vai proteger só uma luminária de R$500. Imagina o valor do investimento que está embutido ali num ponto de iluminação. Você está protegendo, você tem a possibilidade, vocês têm expertise e podem oferecer essa solução de proteção de equipamentos que hoje são muito mais custosos, né? E que, se você cessa a prestação de serviço para um cidadão, o custo disso, na verdade, enquanto qualidade da prestação de serviço para a comunidade, é ainda maior, né? Se cai ali uma descarga atmosférica, se você tem queima de dispositivos, se um sistema para de funcionar. Enfim, então vocês hoje conseguem agregar. Então, o fato de vocês estarem ali e trazer a questão da proteção para a discussão, e eu assisti a sua palestra, né, a sua participação ali no painel, foi fundamental, porque é muito além hoje, né? A luminária é extremamente importante, mas hoje o impacto da não proteção e o custo da não proteção é muito maior. Entendi. Mas isso tudo eu não sei nada disso, não. Você que está me ensinando, estou aprendendo com você. Porque você acha que esse seria o diferencial de uma empresa como a GHM, assim, ter pessoas, você liderando esse processo, que conhecem profundamente? Porque o que acontece? Quando a gente trabalha, por exemplo, proteção contra surto de telecom,
Você pode entender a proteção técnica, mas você precisa entender o teu cliente, as dores do teu cliente, no caso, né? Então, por exemplo, o CEPIC, claro, eu me lembro que a gente até atrasou, porque teve um problema inusitado, coisa no Brasil, e todo o trabalho que foi feito, todo o trabalho de divulgação, o CEPIC, então, ele foi pensado para ser isso. Então, o formato dele, a forma como as exposições foram feitas, a programação, aqueles painéis, ele foi todo pensado para ser não uma feira de divulgação de produtos, que é muito importante, a Embrastek gosta de participar dessas feiras, mas um evento do setor, de fato. Exato, é um evento do setor, e ali a gente pode agregar em tudo, né? A GHM, eu ali, né? Desde a concepção, desde o planejamento, da organização, a curadoria técnica de toda a programação, de todos os eixos temáticos, todas as palestras, todos os painéis, os convidados, né, para que tudo se encaixasse, tudo fizesse sentido. Por exemplo, a nossa abertura foi um evento, inclusive, que a gente teve o Governo do Estado como anfitriões, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Então, partiu dali de qual a iniciativa também, o apoio do próprio governo para as cidades. E também, logo no início, a gente falou, puxa, como é que o setor de iluminação de cidades inteligentes, né, contribui para um aspecto da sustentabilidade. Então, a gente falou, num âmbito geral, de cidades sustentáveis, para poder fazer com que todo mundo que estivesse ali entendesse que eles estão ali também para um propósito muito maior. Então, toda essa percepção, né, essa definição de temas, de sequência lógica da informação, foi estrategicamente pensada para beneficiar quem estava ali. Né? Fora, óbvio, dentro do CEPIC a gente cuidou de toda a parte de criação, né? Da comunicação, as campanhas e tudo mais, para poder fazer esse sucesso, né? Que foi. E a gente teve, por exemplo, uma lista de espera de 80 pessoas, tivemos ingressos esgotados, tivemos as cotas de patrocínio esgotadas. Então, é um pouquinho dessa bagagem que a gente carrega e que eu agrego também para os clientes. Primeiro um comentário. O CEPIC, ele não terminou, uma coisa que eu achei muito interessante. Então, no dia seguinte, o CEPIC continuou, quer dizer, ele continua gerando frutos, ele continua sendo movimentado. Então, muitas vezes eu converso com as pessoas, o evento acaba, né? Então, acabou, o evento vai durar até quinta-feira às 8 horas. Acabou quinta-feira às 8 horas, acabou, nunca mais se fala, parece que ele é um bem perecível. O CEPIC é um bem durável nesse sentido aqui. E aí a minha pergunta são duas. A primeira pergunta é o seguinte: a Embrastek, ela participa de muitos eventos, é uma empresa que ela participa bastante de eventos, a gente faz um esforço muito grande nesse sentido. Mas em muitos eventos aqui, eu só tenho elogios para quem organiza os eventos, mas acho que muitas vezes o patrocinador, não Embrastek, o patrocinador, ele é quase como se fosse um convidado indesejável, né? Ele paga a conta, mas ele não é bem-vindo. Isso existe, eu acho que as empresas têm que pensar sobre. E eu entendi que no CEPIC, assim, sempre a Embrastek, sempre que a gente tinha um comentário, uma sugestão, uma dúvida, a gente fazia parte do processo também, a gente era ouvido. Aí, tipo assim, era importante para vocês que... Agora, eu posso perguntar para você, Juliana, com toda sinceridade, a Embrastek é um cliente da GHM, né? Mas eu vi que tinham outras empresas ali que não eram clientes da GHM. Isso foi uma preocupação dos organizadores de vocês para todas as empresas, de tal maneira que os fornecedores não fossem apenas um stand com alguém lá entregando o catálogo, mas tivesse uma inserção maior. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, continuando nesse sentido, você está muito ligado à área de iluminação. O sucesso do CEPIC faz você pensar em pegar essa experiência para outros setores, tipo saneamento, geração fotovoltaica, óleo e gás, ou talvez o envolvimento no CEPIC demandou tanta energia que você acha que não teria recursos para isso no momento? Duas perguntas. Então, vamos por partes. Bom, primeiro um ponto que você tocou, né? O CEPIC teve continuidade. Sim, de fato.
Então, a gente teve no dia 10 de junho o congresso, no dia 11, na parte da manhã, foi a visita técnica na Unicamp, onde a gente conheceu todos os 24 subprojetos, né, do macroprojeto de sustentabilidade energética, que é o Campo Sustentável, fez um tour com ônibus elétrico. Depois, na parte da tarde, teve programações isoladas ali à parte, porque teve demonstração de alguns pilotos, né, que foram realizados ali por fornecedores. Então, sim, teve sequência. Seguirá tendo sequência, por quê? Porque no mesmo dia a gente gravou 12 episódios, né, de podcast, com entrevistados, convidados, que a gente vai estar soltando, né, toda quarta-feira, 10h30 da manhã. E esse projeto Conexão CEPIC deu tão certo e teve um feedback tão positivo que ele vai continuar também ao longo do ano, né? Legal. Então, a gente não vai parar, até pelo retorno positivo que a gente teve. Então, isso é um ponto. Agora, com relação às empresas que estavam lá, num primeiro momento, tinha um propósito muito maior, que era entregar informação e experiências para o poder público, para decisores, para gestores públicos. Então, eu não podia me limitar a empresas pagantes, a empresas patrocinadoras. Não, tem um propósito, tem que fazer um sentido. Então, os profissionais que estavam ali e as temáticas que estavam sendo tratadas, elas eram primordiais. E isso foi a prioridade, né? Então, a parte da proteção e a questão da transição energética, ela era realmente crucial, como é crucial. Então, independente se a empresa era ou não um cliente, com certeza, pelo impacto que vocês têm no mercado, vocês já seriam convidados de qualquer maneira, né? Então, acho que é muito desse sentimento que eu tenho e é o desejo que eu quero manter para o CEPIC, porque, de novo, ele foi constituído para que a gente possa ter, de fato, cidades mais inteligentes, sim, mais sustentáveis e mais resilientes. Isso é um objetivo da Juliana como profissional, é um comprometimento. Eu acho importante a gente ter o profissional Juliana, a empresária, a GHM, mas ter um projeto que transcenda isso, né? Entregar. O que a gente vai entregar para a sociedade? Entregar para a sociedade cidades mais inteligentes. Porque para chegar aqui eu fiquei 1 hora parado no trânsito, né? É 1 hora roubada da minha vida. E o objetivo é que, na verdade, a cidade entregue mais e roube menos, seria isso? Exato, exatamente. Tanto que a gente vai tocando em pontos, né? Até já pensando para o futuro, como é que a gente ajuda? E aí dentro da academia, dentro da universidade ou dentro das atuações da GHM, porque, puxa, eu li um artigo recente agora na Exame, segundo o IBGE, a gente tem quase mais de 16 milhões de habitantes que não têm acesso à conectividade, né, à digitalização. Então, assim, a gente está falando muito de cidades inteligentes, mas, assim, a gente corre esse risco de ter esses cidadãos invisíveis. Como que a gente resolve isso, né? Então, mesmo que a gente tenha a inteligência, muitos não vão conseguir acessar. Ou se eles conseguem ter até a conectividade. Mas e aí, os dispositivos? Eles vão ter um celular, vão ter um tablet? Vão ter... Como é que eles vão conseguir fazer uso? Aí você imagina se uma cidade for com todos os serviços virtuais, uma telemedicina, etc, etc. Como é que um cidadão vai poder fazer uso desse serviço, né? Então, assim, é uma coisa que extrapola, né? Que vai além. Então, dessa discussão, a gente vai identificando outras deficiências, outras coisas para endereçar e incentivar o mercado como um todo a solucionar. Então, acho que é um pouco dessa visão, dessa mentalidade que eu gostaria de levar adiante. Quem atua numa outra área, como eu falei, por exemplo, eu atuo no saneamento básico. Uhum. Eu quero que essa filosofia que você está, essa experiência de sucesso que você adquiriu com o CEPIC na área de iluminação em cidades inteligentes, eu posso procurar a GHM, fazer uma parceria que esse know-how você dependendo do... Claro, tem parte comercial, tem tudo, mas a gente consegue transferir para outros setores. Por que eu falo isso, Juliana? A gente já se conhece há algum tempo, né? E eu acho que o sucesso de um evento se deve muito... A gente tem uma métrica hoje muito interessante, que são as redes sociais.
Então, aconteceu agora, a gente conversou recentemente com o Hélio Sueta, né? Ele fez o ILSD, e aconteceu a mesma coisa no CEPIC. No próprio dia do evento à noite, o pessoal estava postando foto, comentando, falando que legal, que bacana. E isso é uma coisa que a gente vê que é espontânea, né? As pessoas gostaram e se sentiram bem no evento ali naquele sentido, né? Então, essa experiência, você tem um capital agora, né? Aí eu volto à minha pergunta. Esse capital você vai concentrar nesse projeto seu, que é um projeto profissional de vida de cidades inteligentes, ou a GHM pode contribuir também para outros segmentos? Por exemplo, falar um segmento, por exemplo, eu trabalho com uma empresa aérea, o setor aéreo. Eu acho que muita coisa que você aprendeu no CEPIC pode ser aplicado numa outra área também. Como é que funciona isso para você? Hoje, até por uma grande identificação de formação, de experiência e tudo mais, hoje a gente foca muito na área de energia, eficiência energética, nessa cadeia de valor do setor energético. Então, eu acredito que a minha tendência é seguir. Agora, apoiar a construir, né, outros eventos, a organizar outros eventos, isso a gente já faz. Só que a gente sempre fez nos bastidores, Entendi. né? Então, o CEPIC é o primeiro evento, de fato, GHM, né? Mas já apoiamos, por exemplo, você citou o ENSEA, né? O Encontro Nacional de Mudanças Climáticas, que é de responsabilidade da Climatempo Energia. Agora, né, em outubro, a gente está apoiando o Fórum brasileiro de IoT, né? Na verdade, o Simpósio Internacional de IoT, que são eventos que acontecem simultâneos, e outros que estão surgindo. A gente já está falando sobre fóruns de Smart Building. Então, eu acho que acho que a maneira que eu consigo contribuir melhor pela identificação com o mercado, pela identificação com o tema, porque são temas que, até academicamente, profissionalmente, né? O meu lado técnico, meu lado engenheiro também me puxa mais para isso. Né? Mas isso não significa, hoje a gente tem parceiros, né? Não só na área de engenharia, na área de saneamento, na área de tecnologia. A gente não é que 100% dos nossos parceiros são da área de energia, mas tudo, acho que é onde eu melhor contribuo. Mas não significa que a gente não possa apoiar de alguma maneira. Mas se eu tiver que optar, Juliana, a gente tem uma equipe hoje, né? Graças a Deus, que ninguém faz nada sozinho, né? Hoje, graças a Deus, tem uma equipe que me apoia. Mas eu, diretamente me envolvendo, eu diria que é na área de energia, porque é onde mais brilha meus olhos. Entendi. E no caso, o que você é um desafio, esse desafio do CEPIC é um desafio que você venceu e vai conseguir continuar vencendo nele. E o desafio em Brastec, no caso, porque a Embrastec é uma empresa de 30 anos, ela procurou... Foi um momento ideal do encontro Embrastec e GHM, que a Embrastec, ela pretende crescer, pretende se consolidar nesse sentido aqui. Quais os desafios que você vê? Mudar a mentalidade, qualificar melhor os seus profissionais? Como é que você enxerga os desafios de um fabricante nacional de material elétrico? Na verdade, é escolher as batalhas, né? Eu digo que vocês já são uma referência técnica, são uma empresa, né? É uma empresa de mais de 30 anos, é uma das únicas no Brasil a ter um laboratório, né, de ensaio de alta tensão e que conseguem fazer e comprovar a efetividade dos produtos, então isso é raro. Na área de iluminação, vocês são um dos pouquíssimos que atendem não só o requisito, né, da certificação de luminárias ali do Inmetro, mas que vão além, que atendem um requisito superior, que é o do Procel, que são muito mais exigentes e que exigem ali ensaios laboratoriais, né, para os DPS que são aplicados nas luminárias. Ou seja, quem tem condição de fazer isso? São raras as empresas, e vocês têm toda a condição e já têm isso validado, de novo, em grandes fabricantes, não só na área de iluminação, na área de energia, na área de solar, na área de telecom. O que eu vejo hoje é que uma grande oportunidade, né, na verdade, é de escolher a batalha para que a gente possa posicionar e direcionar os esforços, não só comerciais, né, mas de comunicação, em alguns setores onde a gente já tenha ali uma abertura. Porque existe a demanda e existe, inclusive, a carência. E carência por qualidade e carência por não só qualidade do produto, mas qualidade e ética de atendimento.
atendimento técnico, atendimento comercial, sabe? Pós-venda. Eu vejo isso em vocês como uma grande fortaleza. E, inclusive, é uma carência que o mercado tem, né? Então, o que eu poderia dizer é que a gente só precisa fazer com que as empresas do setor tenham consciência disso. Entendi. Porque é fato. Eu tive, assim, não é porque... eu tive a oportunidade de visitar a fábrica, de conhecer as pessoas. Então, eu sei que vocês vão além, sabe? Então, eu acho que o grande trabalho é que isso chegue ao conhecimento de mais players. São duas coisas que eu acho muito interessante, Juliana, porque hoje em dia era um tema que a gente conversa, mas você é mulher, você é mãe, e você é muito sintonizada com a modernidade, com o mundo, os nossos tempos, né? Eu conheço algumas pessoas da equipe da GHM, é uma equipe jovem também, né? E a Embrastec também é uma equipe, lá é uma empresa muito diversificada nesse sentido aqui. E aí uma coisa interessante, porque você falou assim, as batalhas que nós devemos lutar, né? E foi a resposta anterior que você me deu quando eu perguntei, você não vai para outros setores? Você falou, não, a gente vai ficar na iluminação, a gente identifica, porque essa é a batalha que você quer lutar e você quer conquistar esse sentido. Tudo bem, mas existe um relacionamento muito bom GHM Embrastec, mas primeira pergunta, esse relacionamento você sempre encontra, você já encontrou? Por que eu estou te falando isso? Porque nesse momento aqui, muitas engenheiras femininas, mulheres, estão assistindo também, muitos engenheiros e engenheiras novos. Na minha época, as pessoas começavam a trabalhar como você começou, numa grande empresa que tinha 50 mil engenheiros, você caía o lápis no chão, alguém te ensinava como pegar o lápis, e hoje em dia as pessoas precisam empreender. E a Juliana é uma empreendedora. Você poderia estar numa carreira... Hoje, certamente, você seria CEO de uma multinacional, diretora de uma multinacional. Talvez nem estivesse no Brasil pela sua competência, sem nenhum tipo de rasgação de seda desnecessário. Mas a sua experiência pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, jovens que estão empreendendo. Como é que é esse sentimento? E como é que é quando você chega num cliente... E o cara como é um caso até da Embrastec, mas a direção da Embrastec tem uma cabeça muito boa. Mas, por exemplo, você poderia, enquanto chegar numa empresa, a gente faz isso há 30 anos, você está chegando, você é uma menina, você não entende nada. Você já enfrentou esse obstáculo de clientes? Como é que você superou? O que eu digo, assim, é tudo, acho que, uma questão de humildade também, sabe? Porque... O que eu vou dizer é o seguinte, quando eu iniciei a GHM, tive muitas barreiras de entrada, né? Porque eu não era uma empresa grandona, não era, né? Era só eu, mas eu tive a sorte de começar já com dois pés direitos, né? Como a gente fala, com um grande cliente que era o meu ex-empregador. Então, eu já tinha esse voto de confiança. E aí, outras pessoas que já conheciam de alguma maneira o meu trabalho, que ficaram sabendo, né, que eu existia, que a empresa existia, que foram me consultando e tudo mais. Mas então é assim, entender que, humildade no sentido, poxa, eu não estava mais numa multinacional gigantesca, né? Assim, eu não estava mais tratando, eu não podia simplesmente ter aquela postura, né? Então, assim, de arrogância e tudo mais. Não que isso aconteça em todas as empresas, mas é comum você ter uma linguagem, você ter um tipo de postura quando você está num ambiente corporativo. Quando você se vê sozinho e começando, né? Então, você tem que ter a humildade. Até mesmo, antes eu estava em função de gestão, né? Era executiva e tudo mais. Eu tinha equipes de apoio. Quando eu comecei, eu era sozinha. Então, a humildade, inclusive, de aprender muita coisa, reaprender muita coisa para colocar a mão na massa, para o operacional poder ser executado. Então, sentido, humildade nos níveis de relacionamento, humildade comigo mesma, de poder rever tudo que eu achava que eu conhecia, né, para poder fazer um bom trabalho e entregar principalmente resultado para o meu cliente, né? Então, se dispor a isso, né? E
ter muita resiliência, ter muita força de vontade. São muitas horas de trabalho. Quem acha que vai empreender vai poder fazer seu horário, vai poder, né, ter uma vida mais tranquila. Nós temos uma experiência disso ontem à noite, né? A gente trocou um WhatsApp. Eu nem mandei o WhatsApp para você. Eu coloquei ali em seguida. Essa humildade, Juliana, você aprendeu ou você já trouxe ela com você? Porque não é as pessoas que estão assistindo aqui podem pensar que é simples. Não é simples. Porque você trabalhou numa grande multinacional. E uma grande multinacional tende a nos tornar arrogantes. Porque é aquela coisa, é o cartão, é a hierarquia, são os números, recursos que a gente tem à disposição da gente, né? Tudo que a gente precisa tem alguém, é o TI. E quando a gente começa a trabalhar na nossa empresa, muitas vezes a gente ainda está sintonizado naquela. Essa humildade é sua. Eu tenho muito interesse, porque eu acho que realmente muitas pessoas podem aprender com a sua experiência. Você aprendeu, você teve que se reorganizar, como é que foi mentalmente? Eu acho que tem muita coisa que é da nossa essência, da nossa criação, vem dos valores que a gente teve, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Teve uma família que, obviamente, me apoiou, mas que teve as limitações até mesmo para custear estudos e tudo mais, né? Então, eu sempre trabalhei para poder dar certo, né? Para pagar meus estudos, para poder construir ali uma carreira, mas sempre apoiada pelos meus pais, me indicando a importância e o valor do trabalho e do esforço. Então, isso foi fundamental para a minha vida. Agora, a questão dessa humildade, sim, eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas, assim, de uma maneira geral. Mas é óbvio que quando você está sozinha empreendendo, você precisa repensar muita coisa, se reavaliar, né? Até para você fazer o seu plano de carreira, o seu plano de negócio. Então, foi importante também esse processo, sabe? E até conversas com pessoas que eu sempre admirei muito para poder ter esses insights, receber algumas mentorias para poder ter uma construção, né? E uma construção sólida, com certeza sólida. Mas eu sempre fui pé no chão. Entendi. Né? Mas eu acho que é muito também do que veio lá atrás. Então, Juliana, eu queria agradecer, todas as pessoas que passam aqui, eu agradeço a sua participação. Eu vou agradecer a participação enquanto você tem contribuído para o crescimento da Embrastek, né? Eu admiro muito você, nós da Embrastek admiramos muito você, a sua equipe na GHM, né? E as pessoas, só para terminar, a Juliana é isso que a gente está aqui. Ela nunca grita, ela nunca se ofende, ela nunca leva as coisas para o lado pessoal, ela ouve, coloca o ponto de vista dela e respeita todo mundo. Então, espero que a gente venha trabalhar muito junto essa parceria Embrastek GHM. Muito obrigada, eu que agradeço por tudo e principalmente pela confiança. Certo. Saiba que o respeito é mútuo. Legal.